uma pessoa que tinha autoridade e experiência para dizer isso, afirmou: a renovação já começou o seu fim, porque ela começou a se estruturar. Eu, com todo o respeito, quero desmentir, porque essa obra não se faz pela força, nem pelo poder, mas se faz pelo meu espírito. Renovação é renovação, e graças a Deus, ela tem a graça de ser renovação. Eu diria de ela mesma, do seu bojo, das suas entranhas, se renovar, não por si, mas por aquele que a faz renovação, pelo Espírito. Eu, no nome de Jesus, rasgo esse bilhetinho. Eu, no poder do Espírito, simbolicamente rasgo esse papel, porque se isso acontecesse, nós correríamos um grave risco de acontecer o que eu vi nesses dias. Muitos de vocês sabem que eu tenho contado que lá no comecinho da renovação eu encontrei um crucifixo, não esse, um outro, no sótão do colégio onde eu vivia e trabalhava. Quando eu vi aquele crucifixo, me chamou a atenção, porque ele tinha as mãos esfaceladas, os pés também esfacelados, a perna praticamente inexistia, o rosto estava totalmente deformado. Quando eu vi aquele crucifixo, é como se ele gritasse para mim: Jonas, você não quer ser as minhas mãos, você não quer ser os meus pés, as minhas pernas, porque eu preciso ir a muitos. Você não quer ser as minhas mãos, você não quer ser as minhas pernas, os meus pés, porque eu preciso chegar a muitos. Especialmente você não quer ser o meu rosto, você não quer ser os meus olhos, você não quer ser a minha face, você não quer ser os meus lábios, porque eu tenho que falar a muitos. Você não quer ser o meu sorriso, você não quer ser o meu coração. Claro, foi um acontecimento, você pode imaginar como eu fui profundamente tocado. Vivi durante muitos anos com aquele crucifixo, falei dele a muita gente, e agora, faz questão de dias, num outro colégio salesiano, não foi mais no sótão, mas foi na oficina, eu encontrei esse crucifixo, e quando eu vi, eu me espantei. Não sei se você, na distância que está, consegue perceber, ele está com o corpo partido bem no meio, e aqui ele tem uma cavidade no coração. E assim que eu percebi a cavidade no coração, foi como se gritasse dentro de mim: essa cavidade está, esse buraco está no coração, porque o meu corpo corre o risco de se partir. E até na hora que eu fui pegar aquele crucifixo e pedi se podiam me dar, o padre, que era o diretor do colégio, me deu imediatamente. Mas quando ele pegou o crucifixo, do jeito que ele pegou, aconteceu isso. Do jeito que ele pegou, aconteceu isso. Na hora eu disse: Senhor, eu dou a vida, eu dou a minha vida para que isto não aconteça. Senhor, eu me proponho me gastar ao máximo para que isso não aconteça.
Senhor, eu me proponho falar, mesmo que eu fale, sendo uma voz única no deserto, eu não vou deixar de falar. Eu não vou deixar de falar. Para que isso não aconteça. Mas principalmente, Senhor, eu vou orar muito, orar intensamente, orar incansavelmente, e eu vou, Senhor, amar entranhadamente os meus irmãos, amar com todo ardor, com as minhas vísceras eu vou amar aos meus irmãos, amar cada um que o Senhor colocar no meu caminho, cada um daqueles que o Senhor colocar, para eu me responsabilizar, eu vou amar, Senhor, para que isto não aconteça. Senhor, eu preciso dar o máximo para que isso não aconteça. Eu tenho certeza que esse crucifixo fala a você. Veja, eu não estou fazendo encenação. Hoje cedo me lembrei de trazer para cá. Para dizer a verdade, eu nem saberia em que momento eu ia utilizar-me disso. Só senti que eu ia me utilizar. E acabei me utilizando logo no começo. Eu já dei a minha resposta para o Senhor. Dê a sua agora. Dê mesmo, dê a sua resposta para o Senhor. Vai dando. Eu dei toda a minha vida, eu me dispus em tudo, me gastar totalmente, falar mesmo que eu fique uma voz falando sozinho no deserto. Eu me propus diante do Senhor orar, sem cessar, e me propus amar, entranhadamente, para que isto não aconteça. Senhor, meu Deus, não é por mim, mas por causa da tua promessa, isto não vai acontecer, porque o Senhor mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre o teu corpo, que é a igreja. Mas hoje o Senhor mostra a mim e mostra a nós que estamos aqui, o Senhor mostra hoje para nós a renovação que nós precisamos dar-nos totalmente. Nós precisamos dar-nos totalmente para que isso não aconteça, principalmente porque nós, renovação, somos o elo de união no corpo de Cristo. Porque nós, renovação, somos o elo de união da igreja de Cristo. Deixa eu explicar isso porque é muito importante e é muito grave até mesmo. Você conhece esse tipo de gelatina carnaval, onde você faz gelatinas de várias cores, de vários sabores, corta em pedacinhos, põe na forma, na travessa, depois você faz uma outra, ou você faz um creme e derrama, para que todos aqueles espaços sejam preenchidos com aquele caldo que você preparou, com aquele molho que você preparou, com aquela gelatina que você preparou, para que todos os pedacinhos se unam e tudo fique preenchido. A renovação não é o tudo na igreja, não é, de jeito nenhum. Pelo contrário, os vários sabores e as várias cores estão aí e não somos nós. Mas nós temos a graça e precisamos assumir a nossa responsabilidade de ser isso. Esse caldo, esse molho incolor, interessante que é incolor, que é posto para unir tudo. Para unir tudo. A gente se perde inclusive no meio dos outros sabores, das outras cores, para que tudo tenha vida e assim o povo possa ser servido.
Senhor, dá a mim, dá a nós renovação, a graça de realizar aquilo que João Batista anunciou e realizou com a sua vida. Senhor, que tu cresças e que eu diminua. Sim, é preciso, é necessário, é urgente que ele cresça e que eu diminua. E eu estou pedindo, Senhor, que eu pessoalmente e que nós, a renovação, Senhor, como um corpo, esse corpo todo, Senhor, o Senhor nos disse, nós somos João Batista. Sim, na sua primeira vinda era um profeta que anunciava a sua primeira vinda. Agora, Senhor, preparando e anunciando a sua segunda, porque a partir daquele momento nós entramos no final dos tempos. É a tua palavra e a profecia que diz, começando no dia de Pentecostes, foi Pedro também quem retomou a profecia de Joel, dizendo, acontecerá nos últimos dias, e aí veio toda a profecia. Senhor, nós que estamos agora preparando, não sabemos quando vai acontecer, mas estamos preparando, Senhor, a tua segunda vinda. Nós dizemos com muito mais intensidade do que João Batista, Senhor, é preciso que tu cresças, e que eu, renovação, diminua, e que cada um de nós, Senhor, que eu diminua, meu Senhor e meu Deus, dá-nos essa graça, e que diminua eu, para que o Senhor possa crescer. Cresce, Senhor, cresce, e faz a esse corpo que é a renovação, Senhor, diminuir, para que o teu corpo, Senhor, nunca venha a se cindir. Amém. Mas saiba que isso não se fará nem pela força, nem pelo poder, mas unicamente pelo meu Espírito. Eu penso que a renovação não pode esquecer dessa passagem do profeta Zacarias, porque eles estavam na reconstrução de Jerusalém e a reconstrução do templo. Isso está ligado com os livros de Esdras e Neemias. Neemias encontrou Jerusalém arrasada, Neemias encontrou o templo incendiado, tudo que era do templo foi roubado, saqueado, profanado. E por ordem de Deus, Neemias se pôs com o povo a reconstruir. E a palavra de Deus que veio através de Zacarias para ele e para todos aqueles que estavam na obra de reconstruir Jerusalém e o templo era essa: não pela força, nem pelo poder. Portanto, não é por coisas humanas. E é preciso que nós da renovação entendamos, não é por forças humanas, não é por métodos humanos, não é com estruturas humanas, não é com força, não é com poder. E poder aí, não se trata de poder divino, é o poder humano, influência humana, oratória humana, estrutura humana, projeto humano, planejamento humano. Não é pela força nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, e unicamente pelo meu Espírito que se fará essa obra, a reconstrução do corpo de Cristo, a reconstrução da igreja, a reconstrução da Jerusalém terrena e da Jerusalém celeste, só acontecerá pelo meu Espírito, diz o Senhor a respeito, lá naquele tempo de Zacarias, isso a respeito de Josué, diz agora a respeito de renovação. Eu quero pronunciar esse oráculo, porque o oráculo é uma palavra de Deus, que o Senhor quer que se cumpra, e que quando pronunciada ela se realiza, pelo poder de Deus. Eu quero pronunciar esse oráculo. Renovação, não pela força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito é que se realizará esta obra. Amém. Amém, 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 amém.
com tudo isso nós já estamos totalmente dentro do tema. Pega comigo, carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Nele também vós, Efésios 1, 13, é o final desse cântico de ação de graças. Nele também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito prometido. Fostes selados com o Espírito prometido, que é o penhor de nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Já é o penhor. Você sabe muito bem o que é penhor, o que é penhorar uma coisa. Deus penhorou o que ele tinha de mais precioso, já tinha dado o seu filho. Agora ele penhora o seu Espírito, dando o seu Espírito como penhor da certeza da completa redenção daqueles que ele, Deus, adquiriu para o louvor da sua glória. Nós, renovação, não podemos esquecer-nos disso. Nós fomos selados, já eu volto a esses selados. Fomos selados pelo Espírito prometido, selados com o Espírito prometido, que é o penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daqueles que ele adquiriu para o louvor da sua glória. Eu repito, você sabe o que é o penhor? O Pai pegou o Espírito e deu já a nós, já colocou em nós, selou-nos, marcou-nos com o sinete que é o Espírito Santo, para que fosse certeza, penhor. Penhor de quê? Da completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Jesus disse: essa é a vontade do Pai, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Esta é a vontade do meu Pai que está no céu, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Ora, a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, e Jesus deu a vida todinha para isso. Ele depois foi até a morte de cruz, mas Jesus deu a vida todinha. O ir à cruz foi o arremate de uma vida inteira doada. Gente, nós recebemos esta marca com o sinete do Espírito, que nos foi dado já como penhor, como certeza de que? Penhor de quê? Da nossa, mas da completa redenção de todos aqueles que ele adquiriu para o louvor da sua glória. A sua glória vai ser louvada, a glória do Senhor vai ser louvada, justamente com essa multidão de filhos, de filhas, que ele já reservou para o louvor da sua glória. Eles precisam ser salvos. Nenhum deles pode se perder. Ninguém deles pode se perder. E eu preciso dar a minha vida, você precisa dar toda a sua vida. Como é que é aquela música de gastar-se com uma vela? Me canta já, né? Eu preciso me gastar, você precisa se gastar completamente. Você precisa se gastar até o fim. Você precisa se gastar diante do Senhor, para que nenhum deles se perca. Você recebeu o Espírito Santo para isso. O Espírito Santo em você é penhor, é certeza da completa quer dizer plena, da plena redenção, da total redenção de todos aqueles que de antemão ele já escolheu, ele já predestinou para o louvor da sua glória. Por isso, Senhor, eu só posso realizar isso. Só por ti, Jesus, quero me consumir.
como vela que queima, como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar, como o rio se entrega, como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Só por ti, Jesus. Vai rezando isso, vai cantando Quero isso, me consumir. vai se consagrando nisso, vai se consagrando nisso. Como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar. Só em ti, Jesus, quero me derramar, como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Vai em frente, se entrega agora ao Senhor. Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Abra os seus braços e cante. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Agora bem forte, quero ouvir só vocês. Só por ti, Jesus. Quero me consumir, quero me consumir, como vela que queima no altar, como vela que queima no altar, me consumir de amor, me consumir de amor. Só em ti, Jesus. Só em ti, Jesus. Quero me derramar, como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. E tu sabes, Senhor, que é sincero, tu sabes, Senhor, que é verdadeiro. Nós estamos realizando isso, Senhor. Agora é um momento de consagração, Senhor. Sim, estamos nos entregando totalmente, Senhor, sem reserva, Senhor, que eu me gaste, não apenas que eu diminua, mas que eu me gaste, Senhor, com uma vela que vai se consumindo, eu preciso me consumir, Senhor, nós em conjunto como corpo, precisamos nos consumir, Senhor, para isso, para esta razão, até a plena redenção de todos aqueles que o Senhor já adquiriu e reservou para o louvor da vossa glória. Sim, Senhor, eu não penso apenas dos meus, mas eu já tenho dentro de casa, Senhor, pessoas da minha família, da minha carne, do meu sangue, Senhor, que precisam ser salvos e que correm o grave risco de se perder, Senhor. Eu tenho na minha família mais ampla, Senhor, entre aqueles que são da minha família, daqueles que são ligadíssimos a mim, Senhor, por laços de sangue. Eu tenho muitos, Senhor, que correm o risco de se perder, de não estarem, Senhor, no número daqueles que o Senhor adquiriu para o louvor da vossa glória. Mas eu tenho, Senhor, uma multidão de irmãos, assim como o Senhor disse, essa é a vontade do Pai, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Pai, essa também é para mim a tua vontade, que eu não perca, mas pelo contrário, que eu me dê, que eu me gaste até o fim,
para a salvação de cada um deles, Senhor, que eu realmente me consuma, Senhor, vai dizendo, essa é a minha consagração, Senhor, essa é a minha consagração, para que aconteça a completa, a plena redenção de todos aqueles que o Teu Pai Jesus adquiriu para o louvor da Tua glória. Se o Senhor gastou a vida até a cruz, por isso eu só posso gastar até a cruz. O servo não é mais do que o seu Senhor. Se o Senhor foi até a cruz, eu só posso ir até a cruz. Só posso ir até a cruz. Amém. Faz o sinal da cruz nos seus lábios. Faz o sinal da cruz no seu coração. E agora faz o sinal da cruz na sua testa, para que a sua mente se lembre e guarde. Na TEB, a tradução ecumênica da Bíblia, a tradução desse versículo ganha uma intensidade e um brilho. Me deixa ler como está nessa tradução. Nele ainda ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que nos salva. Nele ainda crestes e fostes marcados com o sinete do Espírito prometido, o Espírito Santo. Adiantamento, foi algo dado, já adiantado, adiantamento da nossa herança até a libertação final, em que dela tomaremos posse para o louvor da sua glória. Fostes marcados com o sinete do Espírito prometido. Assim que eu li essa palavra, sinete do Espírito prometido, eu já me remeti lá a Ezequiel e me remeti a Apocalipse. Então pega comigo só Apocalipse, por favor, porque Ezequiel, ele tem o seu eco em Apocalipse. Apocalipse capítulo 7. Podemos começar desde o primeiro versículo. Apocalipse 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Eles detinham os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo que subia do Oriente, trazendo o selo do Deus vivo. Esse selo, você sabe que era em forma de sinete. Sinete é aquela marca do rei, que era pressionada sobre o papiro, sobre o pergaminho de couro, e deixava ali a sua marca, a marca do rei. Daí sim, aquele documento estava autenticado, era pertença do rei. Quem escreveu aquilo foi o rei, aquele documento era do rei, tinha ali a sua marca, marca da sua pertença, pertencia a ele, era dele. Versículo 2, vi outro anjo que subia do Oriente, trazendo o selo, o sinete do Deus vivo. Com voz forte ele gritou aos 4 anjos encarregados de fazer dano à terra e ao mar: não façais dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado com o selo, até que tenhamos marcado com o sinete de Deus a fronte dos servos de nosso Deus. Gente, era uma coisa urgente a ser feita. Era preciso determinação e rapidez. Eles precisavam ir, até pediram: espera um pouco, aguarda um pouco, até que tenhamos cumprido a nossa missão, a missão de ir e marcar com o sinete de Deus, com o selo, com a marca de Deus, todos os filhos, todos os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados com o selo: 144.000 marcados com o selo de todas as tribos de Israel. Então, quanto às tribos de Israel, portanto o povo israelita, havia um número, claro que 144.000 quer dizer um número infindável, grande.
Isso quer dizer 144 mil, que é 12 vezes 12, e multiplicado ainda por 1000. Mas tinha um limite. Tinha um limite. Ao passo que faça um salto, porque depois vai dizer que de cada uma das 12 tribos eram 12 mil. Mas no versículo 9 vai dizer, depois eu vi. Já não é mais o Antigo Testamento, agora é o do Novo Testamento. Depois disso eu vi, era uma imensa multidão que ninguém podia contar. Os que estão reservados para o louvor da glória de Deus, gente, ninguém consegue contar, ninguém. Das tribos de Israel tinha um número, portanto era limitado. Mas, quanto aos escolhidos de Deus, dos que vieram depois de Jesus, eram uma coisa infinda, não era possível contar, era uma imensa multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Isso depende de nós. Isso depende de nós, que eles sejam selados. E o que vem agora, e estavam de pé diante do trono do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas na mão, portanto a palma da vitória. Isso depende de nós, os que já fomos marcados com o sinete do Espírito. Deixa eu dizer, nós já fomos marcados por esse sinete, não apenas para termos a marca e tudo bem, não, nós marcados, deixa eu dizer, temos que ser marcadores e temos que gastar a nossa vida, porque essa marca, gente, não é uma marca simplesmente, não, é levar aos nossos irmãos, é levar a essa multidão de filhos de Deus, de pessoas que o Senhor já escolheu de antemão e já reservou para o louvor da sua glória. Depende de nós. Que terrível, depende da minha doação, depende do meu trabalho, depende da sua entrega, depende do seu trabalho incansável, que cada um deles esteja lá. Senhor, dá-nos a graça. E é por isso, Senhor, que essa obra não pode se fazer nem pela força, nem pelo poder, mas só pelo meu Espírito. Você viu que eu rasguei aquele bilhete? Alguém tem fogo? Alguém tem fogo? Não se arreceie. Se alguém tem fogo, me ajude aqui para queimar. Corre aqui. Corre aqui. Para queimar isso aqui. Venha rapidinho, para queimar isso aqui. Porque não apenas precisa ser rasgado, precisa ser queimado. Sobe pela escadinha, é mais fácil. Então vem cá. Pode entregar para ela, entrega para ela. Isso. Pode ficar como testemunha. Vamos queimar? Sim. Isto, ajuda aí, mas que todo mundo veja. Queima. Senhor, é uma oferta. Sim, ela vai primeiro queimar. Isso, está queimando. Mostra para o povo queimando. Mostra. Senhor, queima. Queima com o fogo do Espírito, Senhor. Isso não vai acontecer. E mais do que isto, Senhor, esse é só um sinal de alerta, é só um sinal de alerta. Isso não vai acontecer, Senhor, porque nós vamos doar a nossa vida. Porque nós vamos doar a nossa vida. Porque nós vamos consumir, nós vamos gastar, Senhor, a nossa vida até o fim. Isso que dizemos, Senhor, não pela força, a força humana, os métodos humanos, as estruturas humanas, mas nem mesmo pelo poder, Senhor, os poderes, as influências humanas, mas pelo Teu Espírito, pelo Teu Espírito, pelo Teu Espírito é que se fará esta obra
nosso Senhor e nosso Deus. E daí nós caímos de cheio naquilo que tivemos a graça de ouvir ontem da boca de Dom Cláudio. Ele disse: vocês não podem, vocês não devem perder a própria identidade. Verdade ou não é? Vocês não podem, vocês não devem perder a própria identidade. Aplaude ele pressinha, para eu poder continuar a falar. Eu traduzo aquela frase de Dom Cláudio: não tenham receio de mostrar a própria identidade, não tenham receio. Não tenham receio de mostrar a própria identidade. Sejam o que vocês são. Realizem o que vocês são. Deixa eu dizer mais grave: você sabe que houve um apóstolo que negou Jesus. Hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: não negue a sua identidade. Foi isso justamente que perguntaram a Pedro: tu és um deles? Tu és de Jesus? Até a sua fala indica, o seu sotaque indica que você é um deles. Infelizmente ele negou. Nós não podemos, diga comigo: eu não posso negar a minha identidade, eu não posso negar a minha identidade, eu não posso negar, eu sou batizado no Espírito, eu sou carismático, eu sou da renovação carismática católica, eu não posso negar diante de ninguém. Senhor, se eu neguei até agora, se eu neguei diante de soldados, se eu neguei diante de servos, se eu neguei diante de escravas e servas, Senhor, eu não posso mais negar, eu não vou negar, Senhor, a minha identidade. Eu sou porque eu sou por graça. Se fosse coisa minha, eu podia negar. Não, eu recebi de graça, e porque é graça, Senhor, eu não posso negar, eu recebi, não é coisa minha. Se fosse coisa minha, eu poderia negar, eu podia jogar fora. Não, Senhor, eu recebi, e porque eu recebi, eu não posso negar. Vocês se lembram que o Ernie, um ou dois congressos atrás, falava justamente assim, que o seu nome precisa ser, como seria o meu, Jonas, carismático, Habib. Verdade ou não é? Você lembra-se disso? Seria José, carismático da Silva, Maria, carismática Lourenço. Como é que é o seu nome de verdade? Não negue o seu nome, esse é o seu nome, essa é a sua identidade. Não negue a sua identidade, essa é a sua identidade. E é impressionante que na nossa carteira de identidade vai o nosso dedão, não é verdade? A marca digital, vai lá. Em tudo que você fizer, é necessário que vá esta marca, a marca de carismático. Em tudo, lá está o seu dedão, lá estão as suas marcas digitais. É inegável, você é porque você é em tudo que você fizer. E qual é a identidade da renovação? Neste livro, que é o primeiro, eu sabia que estava num deles. Perguntei ao Tatá hoje cedo: qual dos livros, verdade ou não é, Tatá? Qual dos livros diz que a identidade da renovação carismática é o batismo no Espírito Santo? Ele disse: é o primeiro. E não só é o primeiro, já na apresentação, na introdução do livro, e sereis minhas testemunhas, já na introdução se diz, deixa eu desvirar a página aqui, diz que a primeira coisa é a unidade, segundo, identidade, vivência do batismo no Espírito com todas as suas consequências. Vivência do batismo no Espírito com todas as suas consequências. Tatá, isso aqui foi autenticado? Isso é documento oficial da renovação carismática católica? Está aí, com todas as consequências. Primeiro,
a consequência dos dons. Não existe batismo no Espírito sem os dons. A partir do dom menor, que é o dom de línguas. E depois todos os outros dons. Como disse Paulo aos Coríntios, não vos falta dom nenhum. Porque Paulo estava diante de um desafio, que era a evangelização dos coríntios. E Deus disse a ele, primeiro, a ti Paulo não falta. Depois Paulo fez aquilo que Deus queria, e ele pôde dizer aos coríntios, gente, era um povinho difícil, os coríntios, é só olhar a carta de São Paulo aos coríntios, que povinho difícil. Mas apesar de ser um povo complicado, um povo que errou tanto, Paulo pôde dizer, não vos falta dom nenhum, não vos falta dom nenhum. Todos os dons do Espírito, os 9 dons carismáticos, eles usavam, é preciso que nós usemos, em tudo aquilo que nós fazemos, é preciso que vá a marca do batismo no Espírito, a marca da vivência do batismo no Espírito Santo, a marca dos dons, e deixa acrescentar, além dos dons serem uma consequência, com todas as consequências. Se a consequência é cruz, é cruz. É a identidade da renovação, a vivência do batismo no Espírito, com todas as suas consequências. Se é deboche, se é irrisão, é se me colocarem de lado como padre, se me marginalizarem no meu clero, como padre, porque eu sou da renovação, é consequência. Eu assumo isso como bem-aventurança, como está nas bem-aventuranças, assumo como bem-aventurança. Gente, eu posso testemunhar como eu fui marginalizado na minha congregação, no clero secular para onde eu fui, como eu fui marginalizado, como eu sou marginalizado em órgãos da CNBB, como eu sou marginalizado. Mas não me importa, é uma consequência. Estou pagando o preço, você precisa pagar o preço. Você precisa pagar o preço, todas as consequências. E termina dizendo, visando uma vida de santidade e de serviço. Visando uma vida de santidade e de serviço. Não dá para ser santo sem o batismo no Espírito Santo. Não dá para ser santo sem nós assumirmos todas as consequências da maneira que Deus nos deu de ser santos. Não dá. Então deixa eu dizer, tudo que você fizer precisa estar marcado. Olha, vocês fiquem bem de ladinho, senão vocês vão me atrapalhar totalmente. Eu tenho que fazer com calma esta palestra. Eu peço todo o tempo que eu precisar. Pode ficar bem tranquilos, haverá hora de vocês, agora é a hora de Deus. E deixa eu dizer, agora eu preciso falar no nome daquele que me enviou. Tudo que você fizer, precisa estar com a marca que Deus lhe deu. Não é sua, a marca que Deus lhe deu. Eu repito, claro, a igreja toda é carismática e precisa ser carismática. Eu não disse que a igreja toda é renovação carismática católica. A igreja tem maravilhosas realidades. Eu volto à comparação que eu fiz no começo. A beleza, deixa eu dizer até a substância, são aqueles cubinhos de sabores diferentes, de cores diferentes, de gelatina, e nós apenas depois somos colocados com aquele caldo ali para juntar tudo. É isso que nós fazemos. Somos apenas algo a mais na igreja, não somos tudo, mas nós que somos, precisamos dar a vida para isso. Tudo que nós fizermos tem que ter a marca do batismo no Espírito e das consequências do batismo no Espírito. Deixa eu falar para os padres agora. Quando a gente confessa, as confissões que nós atendemos tem que ter essa marca. Eu não confesso apenas às pessoas. Se elas não são batizadas no Espírito, eu rapidamente falo sobre isso e peço a graça do batismo no Espírito Santo. Tenho alegria de uma e outra pessoa batizada no Espírito Santo. E a melhor maneira de preservá-la do pecado e colocá-la num caminho de santidade.
Eu não apenas oro pelos doentes, mas eu oro pelos doentes sim, para que sejam curados. Mas interessante, Deus parece que dá uma intuição, igualzinha a tua intuição de Paulo. Recebestes o Espírito quando abraçastes a fé? Dá aquela intuição. E eu pergunto, em geral a gente não erra. Experimente. E não apenas eu oro pela cura, ou antes de orar pela cura, ou depois de orar pela cura, eu peço também o batismo no Espírito Santo. E não deixo por menos, hein? Levando a pessoa à oração em línguas. E por que não? E por que não? Recebemos ou não a ordem de não perdermos a nossa identidade, de não negarmos a nossa identidade. Negar o dom de línguas é negar a identidade. Negar o dom de línguas, calar-se, é negar a identidade. A igreja nos mandou: não percam, não neguem a própria identidade. Nós estamos obedecendo. E por que não orar em línguas? Por que não orar em línguas? E tudo mais, eu vou abençoar casas. Eu abençoo a casa, mas os olhos já veem, o coração já sente. Uma vez foi bonito. Eu estava orando assim. O primeiro foi o vô que foi batizado no Espírito. Depois a senhora que estava doente foi batizada no Espírito. As duas meninas, que eram adolescentes, foram batizadas no Espírito e orando em línguas, né? A esposa que chamou, já era da renovação, orou junto. O marido estava como que escondido lá no canto. Não quis se apresentar. Depois que tudo acabou, na hora que já estava no cafezinho, ele surgiu. Não deixei por menos. Eu disse para o pessoal, só faltou ele. E foi bonito, gente. Era o vô, era a avó, era a esposa, eram as duas filhas adolescentes impondo as mãos sobre o pai da casa, e o pai da casa foi batizado no Espírito e orou em línguas naquela hora. E por que não? E por que não? Deixa eu dizer, não me deixa ficar falando sozinho. Não me deixa ficar falando sozinho. Eu não sou a exceção, eu sou a regra. Eu sou a regra, especialmente meus irmãos padres. Não me deixem falando sozinho. Eu não sou a exceção, eu sou a regra. O que eu faço, vocês podem fazer muito mais do que eu. Vocês vão ver o resultado. Vocês vão ver o resultado. Não me deixem falando sozinho. Mas você leigo também. Não faça nada sem a sua marca. Você que é palestrante, você que tem, pela graça de Deus, o ministério de cura interior, não apenas ore pela cura interior, leve as pessoas ao batismo no Espírito, não perca tempo. Não perca tempo, não dê apenas saúde para o corpo, orando pela cura física, não. Dê saúde total, levando a pessoa ao batismo no Espírito e dando a ele a graça, porque quanta gente diz, eu não oro ainda, eu sempre quis, mas ninguém me ajudou. Até disse, ninguém me ensinou, é a maneira deles falarem. Faça isso, por favor, não gaste tempo, não gaste energia. Sim, ore pela cura interior, mas também ore para que as pessoas sejam batizadas no Espírito. Ore, ajude para que as pessoas possam orar em línguas, e elas haverão de orar. Quem tem ministério de libertação, mesma coisa. Não deixe a casa vazia, liberte a pessoa, expulse o inimigo, mas depois preencha a pessoa com o batismo no Espírito e deixe a pessoa orando em línguas, por amor de Deus, por amor daquela pessoa, não deixe a casa vazia, é a ordem de Jesus. Jesus disse, eu não disse para não deixar a casa vazia, é a secretária, disse, eu não disse, Reinalda, disse, é a secretária da secretaria, como é que chama? Rafael, confirmando para mim agora que Jesus deu essa autoridade, é sua, é graça de Estado, você só tem a graça de Estado, só. Dizendo que Jesus mandou, não se pode libertar uma pessoa, mas ela acabou de ser liberta. Por isso justamente, não perca tempo não, deixe essa pessoa orando em línguas, ela que foi usada pelo inimigo, cuja língua falou a linguagem do outro, tem que falar a linguagem do Espírito, claro que tem, só pode falar a linguagem do Espírito. Não faça essa atrocidade de deixá-lo apenas falando a linguagem do outro. E todo mais, você é pregador, tem pregador até não queira mais aqui, você não pode pregar,
Você não pode pregar sem levar as pessoas que te ouvem ao batismo no Espírito Santo. Se vire, se vire, se vire. E sabe por quê? E sabe por quê? Escute, eu tenho pouco tempo. E sabe por quê? Você sabe que deixa eu ler aqui no livrinho. Tatá é autenticado, é da renovação, é doutrina legítima da renovação. Então aguenta firme agora. A renovação evangeliza a partir do batismo no Espírito Santo. A renovação evangeliza a partir. Como é que um carro pode andar se não dá partida? Pregadores do Brasil, há muito carro por aí sendo empurrado, não deu partida. A renovação carismática católica está aqui, é autenticado, ou eu estou errado? Está autenticado, a renovação evangeliza a partir do batismo no Espírito Santo. Página 12, para quem depois quiser conferir, 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo, terceiro parágrafo de cima para baixo. Está aqui. Está aqui. Eu dizia naqueles velhos tempos das minhas primeiras pregações, que a gente está trabalhando pastoralmente, e vocês padres têm experiência dolorosa disso, está trabalhando pastoralmente, catequeticamente, está trabalhando com as pessoas, pregando para as pessoas, sem que elas sejam batizadas no Espírito. Desculpe, é igualzinho você ficar regando cabo de vassoura. Me desculpe, é lindinho, arredondado, bem trabalhado, mas nunca vai nascer. Você pega um pedaço, uma lasca de árvore, feia, não é roliça, não foi invernizada. Você enterra, rega, nasce porque tem vida. Meus padres, não continuemos a regar cabos de vassoura. Pregadores da renovação, agentes de todas as secretarias, de todos os tipos de trabalho, todas as obras, Padre Eduardo, meu irmão e tudo mais, nós não queremos mais. O Padre Eduardo é um homem americano que não quer gastar tempo à toa de jeito nenhum. Nós não podemos, o Padre Eduardo sabe muito bem disso, ele ensina também, nós não podemos gastar o nosso tempo regando cabo de vassoura. Mas é tão simples, ele fez assim, é tão simples. Leve as pessoas ao batismo no Espírito Santo. Não é verdade que muitos padres têm esse lindo, obrigado. Não é verdade que muitos padres e bispos, que os padres são antes de tudo, os bispos são antes de tudo padres, né? Tem o belo costume de, na sua pregação, nunca deixar de dizer alguma coisa de Nossa Senhora. E os documentos da igreja são assim. Pelo menos no final, eles se encerram com algo de Nossa Senhora. Nós todos deveríamos ser assim, ou no começo, ou no meio, ou no fim. Nós temos que levar as pessoas ao batismo no Espírito Santo. Quem não é, vai ser. Quem já é, recebe uma nova infusão, e é isso que precisa acontecer. Tudo que nós fizermos precisa levar a marca da identidade da renovação. Porque veja bem, se os técnicos da polícia agora examinarem esse livro, esta Bíblia, esse crucifixo, as minhas marcas digitais estarão em todos eles, não é? Estou preso, é pegar minha Bíblia, é pegar esse livro, não é pegar esse crucifixo, estou preso, as minhas digitais estão marcadas lá, que as suas digitais, que a sua identidade, aquilo que você é, como é que é o seu nome mesmo? Eu não ouvi carismático de alguém aí, como é que é? Como é que é o seu nome? Ah, bom, põe essa marca, deixa essa digital lá, em tudo aquilo que você fizer, em tudo, deixa eu dizer, na sua profissão,
Você não pode ser simplesmente comerciante, você não pode ser apenas industrial ou industriário, você não pode ser apenas marqueteiro, você não pode ser apenas vendedor, não, você não pode ser psicólogo simplesmente, nem médico, nem advogado somente, você não pode ser professor, nem pedreiro, nem mecânico, nem motorista, sem ser carismático. Você é motorista de táxi, tem que estar lá sua marca de carismático. Claro que tem, de psicólogo, de médico, de professor, de militar, de aspirante à vida militar, tem que estar a marca, você tem que ser. Deixa eu dizer, o seu sotaque tem que aparecer. O seu bafo, cada um de nós tem um bafo, né? Tem ou não tem? E alguns têm um bafo terrível, né? O seu bafo tem que aparecer, tem. A marca de você ser carismático. A sua psicologia vai render muito mais, a sua medicina vai render muito mais, a sua jurisprudência vai render muito mais, o seu ser professor vai render muito mais, e deixe dizer, também você ser comerciante, industrial, industriário, vendedor, vai, e ser padre nem se fale, ser bispo nem se fale, deixe a marca digital em todas as coisas que você fizer, você é carismático, com todas as suas consequências, com todas as suas consequências, com todas as suas consequências, com todas as suas consequências. Por isso, agora me perdoe. Já queimamos, hein? Está queimadinho. Está queimadinho aquele papel. Ou os nossos grupos de oração, escuta, ou os nossos grupos de oração são realmente carismáticos, mas não foi mandado que nós não negássemos a nossa identidade? Foi ou não foi? Foi. Se a igreja está mandando que nós não neguemos a nossa identidade, porque a maneira que Deus nos deu de contribuir com a igreja é esta, os nossos grupos de oração precisam ser carismáticos. Portanto, os nossos grupos precisam ter os carismas. A partir do primeiro carisma, que é o menor, que é a oração em línguas, porque é o dom de línguas que esquenta o grupo, verdade ou não é? Gente, grupo de oração sem oração em línguas não esquenta, é fogão de lenha, mas sem fogo, sem lenha. Me troca porque está acabando a pilha. É fogão de lenha, mas sem lenha, sem fogo. E eu fiz sem querer. É que nem microfone com pilha gasta. Com pilha gasta, não tem jeito. É preciso, gente. É preciso. É urgente. Todos nós nos encantamos com o testemunho do Hinaldo. Foi ou não foi? Imagine a responsabilidade daquele grupo, escuta antes, imagine a responsabilidade daquele grupo, de 12 senhoras, de 2 adolescentes, de um único homem dirigente, se eles não estivessem orando em línguas, e se não orassem em línguas ao redor dele, foi o que ele testemunhou, ele ficou no meio, e aquelas pessoas orando em línguas, e na oração em línguas dele, ele foi batizado no Espírito Santo. Ele me disse depois lá fora, que eu quis escutar melhor, ele disse: padre, eu entrei bêbado naquela igreja, então assim que o meu irmão me trouxe para lá, mas na hora que elas oravam em línguas, eu fui de tal maneira batizado no Espírito Santo, que eu não estava mais bêbado. Tanto assim que depois, na hora de sair, eu saí por mim mesmo. A verdade não é, Hinaldo? Eu não estava mais bêbado. O álcool todo eu não sei para onde foi, mas que o Espírito Santo queimou. Vocês conhecem o dom? Podem bater palmas.